Essa semana eu fui para São Paulo e fiquei muito impressionado com a quantidade de pessoas na rua vivendo de forma deplorável. E também pude escutar a opinião de muita gente com relação à Cracolândia e com relação às ações da prefeitura em relação a ela. E aí eu queria te perguntar, você sabe o que significa internação compulsória? Será que isso significa que a prefeitura de São Paulo queria simplesmente pegar todo mundo da Cracolândia e internar? Bom, da forma como os jornais estão falando, parece que sim, mas não é. Olha só, internação compulsória acontece quando uma equipe médica comprova que o paciente está tão grave, tão mentalmente grave, que ele não pode responder por si mesmo. E ele está começando a oferecer perigos para si ou perigos para os outros. Então é pedido uma autorização para o juiz que autoriza ou não essa internação. Ou seja, todo mundo que passa por uma internação compulsória passa necessariamente por uma avaliação médica. E o que a Prefeitura de São Paulo tentou fazer é obrigar todo mundo da Cracolândia a ser avaliado por uma equipe médica. Então, qual seria o problema? Não seria internado só as pessoas que estão muito graves e que não podem responder por si? Não é simples assim. Por um lado, a gente sabe que a dependência química é uma doença e que ela, quando está muito grave, a pessoa perde o discernimento e só responde em função da droga. Então, assim, será que não seria omissão da nossa parte ficar esperando que essa pessoa vá se tratar por conta própria? Vá procurar ajuda sozinha? Por outro lado, a gente sabe que a internação sozinha não é suficiente. Porque não adianta você tratar o cérebro de uma pessoa dependente química se você não trata o que leva essa pessoa à droga. O certo é a gente ter um trabalho multidisciplinar que trate não só o cérebro, mas as questões psicológicas e as questões sociais dessa pessoa dependente química. E sem violar os direitos civis que essa pessoa tem. E só para lembrar, a sociedade ter voz de internação é algo muito perigoso. Porque hoje pode ser o dependente químico, mas amanhã, por algum motivo, pode ser você. E assim, a psiquiatria, ela reconhece que a internação compulsória, ela tem que existir, ela funciona. Mas ela só funciona bem depois que todos os recursos já foram tentados. E aí eu quero te perguntar, foram? Porque para você ter uma ideia, a quantidade de pessoas que estão se tornando dependentes químicos é maior do que a quantidade de pessoas que estão sendo reabilitadas. E a polêmica está sendo tanta que até os médicos estão divididos. Porque a gente sabe que a ação da prefeitura teve, de fato, muitos defeitos. Mas a gente não pode, de forma nenhuma, ignorar o que estava acontecendo diariamente lá na Cracolândia. Eram mais de 150 crianças, eram gestantes usando drogas, eram menores de idade se prostituindo. E sabe qual era a principal causa de morte na Cracolândia? Homicídio. O que mostra pra gente que o problema está longe de ser só psiquiátrico. Bom, no final das contas, os dois grupos têm razão. Que bom que os holofotes se voltaram novamente para o crack. Porque dessa forma, talvez, agora a sociedade e as autoridades voltem a se preocupar com esse grupo que tanto está precisando.